Bom dia aos irmãos e irmãs. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Daniel. Antes de iniciar, então vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por cada vida aqui, te agradecemos pelo teu cuidado. Sabemos que realmente a tua mão tem estado sobre nós, em momentos mais difíceis, em momentos alegres, ó Pai, mas nós sabemos que as nossas vidas estão nas suas mãos, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, estudamos a tua palavra. Fala conosco, ó Pai, realmente através da tua palavra. Realmente o Senhor possa fixar nos nossos corações e mentes aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós hoje. Pedimos perdão pelos nossos pecados, sabemos que nós somos falhos, limitados, pecadores, mas sabemos que o preço do nosso pecado já foi pago naquela cruz. Muito obrigado, é o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos em qual capítulo do livro do profeta Daniel? 5. Esses bons alunos, como é bom ter bom aluno, viu? O professor adora bom aluno, né? Tem um aluno que é tão bom que bota o professor em aperto, mas não tem problema. Tá? Então, vamos lá. Então, estamos estudando o livro de Daniel. E no capítulo 5 nós vamos ver a festa do rei Belsazar. Esse é um quadro do pintor famoso Rembrandt, que retrata esta festa, relatada no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Então, nós vamos ver. Então, vamos ler o capítulo 5. Então, o banquete do rei Belsazar. A escrita na parede. Estou lendo na NVI. Acho que eu vou ler na ARA. Então, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, o rei Belsazar deu um grande banquete. Para quantos, mais ou menos? 1000 dos seus grandes nobres. Evento público ou um evento extremamente privado, limitado? O que vocês acham? Foi uma festinha para 5, 6, ficou bem guardadinha, ou foi um evento daqueles que a cidade ficou sabendo? Uma festa para 1000. Dá uma festa para 1000 aqui em Ponta Grossa. E aí? Dá para segurar a fofoca entre 1000? Não dá, né? É um evento absolutamente público, gente. Por que eu digo isso? Eu sempre digo, a Bíblia não tem receio de confronto, de questionamento. Nós estamos tratando de um evento, era um pequeno reino, um pequeno rei, um rei sem muita importância, de um pequeno país. Era isso? Era? Era um pequeno reino, num pequeno país. Era qual reino? O maior reino e império da época. Dá para... Quem aqui, né? Eu acho que ninguém, talvez alguém. Cápsula do tempo, 50 anos atrás. Ponta Grossa. Se a gente relatasse, olha, na cápsula do tempo, vamos inventar uma situação. Na cápsula do tempo, 50 anos atrás, foi feito, aí a gente fala uma coisa, uma mentira bem grande. Tem gente ainda viva que presenciou a cápsula do tempo, 50 anos atrás? Se a gente inventasse uma grande mentira lá 50 anos atrás, alguém poderia hoje dizer, opa, isso não é verdade, não. Daria? Com certeza. Eu espero que nenhum de nós aqui abra a cápsula do tempo daqui a 50 anos. Calma, gente. Eu espero que Jesus volte antes. Não é que... Espero que ninguém aqui abra, que Jesus volte antes. Mas se a gente inventasse uma grande mentira, nós estamos falando do maior império da época, nós não estamos falando de um pequeno reinozinho, é dado o nome do rei, evento público. Nós vamos ver no final aqui, esse evento relatado em Daniel, relata a transição entre dois grandes impérios. Isso é público
ou isso foi um fato extremamente limitado, privado, não verificável? Transição entre dois grandes impérios da época. Evento público, facilmente verificável. Ô, Daniel, mas não escreve demais aqui não, senão vão descobrir que você não está falando a verdade. Aí o que Daniel responde? Não tem problema. O que eu estou relatando aqui é verdade. Quer ver um outro exemplo? Lá quando Jesus foi crucificado. Que eventos públicos nós podemos relatar lá? Eventos que todo mundo percebeu. Escuridão, houve trevas. 50 anos atrás, na cápsula do tempo, quando fecharam a cápsula do tempo, houve trevas por 6 horas aqui em Ponta Grossa. Opa, diminua aí, gente. Não vamos inventar tanto aí. Mas lá no relato da crucificação de Jesus, relata, houve trevas por várias horas durante o dia. Evento público ou evento público. A Bíblia não tem receio de ser específica, de ser questionada. Depois, outro evento público que aconteceu lá. Terremoto. Houve terremoto só lá no Jardim América. Evento público. Então, nós estamos falando que o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, aqui no texto vai dizer seu pai, depois a gente comenta um pouquinho sobre essa questão de seu pai. Então, rei Belsazar, enquanto bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Enquanto eles bebiam, ainda deram louvores aos deuses minúsculos, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Por que será o terceiro no reino e não o segundo? A gente já vai comentar sobre isso também. Então, o rei Belsazar prometeu: quem interpretar o sonho, a escrita na parede, vai ser colocado como o terceiro do reino, não o segundo. Então, vamos ver por que o terceiro do reino. A gente já vê. Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar.
O rei é Belsazar. O nome de Daniel, que foi dado por Nabucodonosor, é Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. De novo, os sábios lá da Babilônia não puderam, como não deram a interpretação do sonho da Nabucodonosor, e nem sabiam qual que é o sonho, né? Muito menos sabiam qual que é o sonho. De novo, os sábios não podiam dar a resposta que o rei queria, a interpretação daquela escrita na parede. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, a glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer que constitui sobre ele. Esse evento de Nabucodonosor, público ou um evento extremamente confidencialzinho ali? O que vocês acham? Público, o grande rei, cadê o grande rei? Nós não estamos falando de um pequeno reino, nós estamos falando do maior império da época. Ô, Daniel, mas não fala isso, que vão descobrir. Não, não tem problema. Eu estou relatando o que aconteceu. O livro de Daniel circulou naquela época. Alguém poderia dizer, opa, isso não, nunca aconteceu isso com Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor. Evento público. Daniel não tem receio nenhum em de ser específico. Então, tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Olha o versículo 22. O Daniel falando, tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Belsazar tinha conhecimento dos fatos que ocorridos com Nabucodonosor. Mas ele não deu atenção para aqueles fatos. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, e nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Os utensílios foram levados do templo em Jerusalém, porque o rei poderoso Nabucodonosor foi lá e saqueou com força. Foi isso? O que nós vimos na primeira aula? Por que os utensílios foram levados? Porque Deus entregou. E sabe por que Deus entregou? Nós já falamos isso também. O povo de Deus naquela época estava confiando no templo. O reino do norte de Israel
tinha caído perante a Síria 100 e poucos anos antes, 722. Só que o Reino do Norte não tinha Jerusalém, não tinha o templo. E o Reino do Sul, em 606, estava confiando no templo. Eles diziam o seguinte: enquanto nós tivermos o templo, enquanto as ofertas estiverem sendo feitas, os sacrifícios feitos, Deus não vai mexer conosco. E Deus mostrou: religiosidade não garante nada. Eu quero é vida. E Deus permitiu que os utensílios do templo fossem levados. E mais tarde, na terceira invasão, permitiu que o templo e Jerusalém fossem destruídas completamente. Porque Deus está dizendo: não é o templo que garante a proteção para vocês. Sou eu. Enquanto vocês confiarem em religiosidade. Eu estou na igreja, eu estou protegido, eu estou na igreja, eu venho na igreja todo domingo. Eu até tenho uma Bíblia aberta lá no Salmo. E Deus está dizendo: não é isso que garante. Então, os utensílios não foram saqueados por Nabucodonosor, eles foram entregues. O reino de Judá foi entregue por causa do pecado. Então, aqui, Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Belsazar, você deu glórias a deuses que não falam, que não ouvem, deuses falsos. Você profanou os utensílios do templo. Você desafiou o Deus verdadeiro. E você não deu glória ao Deus verdadeiro. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão. Então, Daniel falando, então, da parte de Deus, foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo nele. Deus disse: basta. Chegou o fim. A paciência de Deus chegou ao fim com você. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Você não está valendo muita coisa. Você está em falta. Você foi pesado na balança. Está leve demais. Você não tem densidade. Você não tem conteúdo. Você foi pesado na balança e foi achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, nós vamos ver a primeira transição de impérios. Lembra o sonho da estátua de Nabucodonosor? No segundo ano de Nabucodonosor. Nós estamos em que época agora? Daniel está com mais ou menos quantos anos agora? Daniel foi levado adolescente. Lá, quando Nabucodonosor o levou junto com... Quais são os nomes dos 3 amigos de Daniel? Mas não os nomes dados por Nabucodonosor. Os nomes... Quais são os 3 nomes? Ananias, Misael e Azarias. Eu, inclusive, tinha muito costume de falar Sadraque, Mesaque e Abednego. Não fala isso não. Fala Ananias, Misael e Azarias. Que os outros nomes são nomes dados em louvor a divindades pagãs. A gente ainda fala muito Daniel, né, em vez de Beltesazar. Mas não vamos ficar falando Sadraque, Mesaque e Abednego? Vamos falar Ananias, Misael e Azarias. Quando eles foram levados, adolescentes. Que idade mais ou menos agora tem Daniel, nesse relato do capítulo 5? Nós já estamos vivendo a transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. Daniel já está na faixa dos 80 anos, já está se aproximando, e no próximo capítulo nós vamos ver Daniel na cova dos leões. Então, nós já não estamos falando com um jovenzinho, já estamos falando com um senhor experiente, maduro, temente a Deus, que durante toda a sua vida, né, foi um exemplo, como jovem, como um homem adulto, e agora como um idoso. Então, nós estamos falando dessa faixa. Nós estamos falando mais ou menos de 20 anos após aquele sonho que o Nabucodonosor teve no capítulo 4, que foi a aula passada. Então, nós já vamos vendo. Nabucodonosor já se foi, já morreu em 562 a.C., nós estamos no ano 539 a.C., mais de 20 anos depois do capítulo 4, daquele sonho de Nabucodonosor. Então, quando Daniel
revelou a escrita na parede. Então, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Novamente, por que será que o rei Belsazar disse, Daniel vai ser o terceiro? E por que não o segundo? Já vemos. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino. Novamente eu fico impressionado. Daniel escreve, quem que entrou lá e invadiu? Dario, o Medo. E ainda fala, com cerca de 62 anos. Eu fico realmente impressionado de como a Bíblia não tem receio de ser específica. Não tem receio. Inclusive, a identidade desse Dario aqui é motivo de alguma dúvida. Mas já vamos ver o que nós vamos interpretar. Então, vamos lá. Nós estamos falando do Império Babilônico. Onde que fica o Império Babilônico hoje? Mais ou menos ali no Iraque, aqui não vou conseguir apontar. Então está lá na Mesopotâmia, né? Ali a gente vê o crescente fértil, que é civilizações que cresceram no entorno dos rios, né? Então, o rio Nilo, ali no Egito, à esquerda, e o rio Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia. Estamos falando daquela região da Mesopotâmia ali. Então, ali, ó, aquela seta vai indicar mais ou menos a região da cidade de Babilônia, atualmente Iraque. Agora está ficando famosa essa região. Novamente, essa região está ficando famosa. Por quê? Nós temos ali o Golfo Pérsico e temos os Emirados Árabes, que está lá no círculozinho. E lá, nos Emirados Árabes, nós temos Dubai. Todo mundo quer ir para aquela região agora. Dubai. Tem Doha também no Catar, tá ali. Então, essa região está ficando muito famosa, do Golfo Pérsico, atualmente. Não é? Então, rei Nabucodonosor, sede do Império Babilônico, atual Iraque. Nabucodonosor conquista Judá em 606 a.C. E ele falece em 562 a.C. O Nabucodonosor, o grande, reinou em torno de 43 anos. Então, nós estamos mais de 20 anos após o relato lá, mais ou menos 20 anos após o relato do sonho de Nabucodonosor, do capítulo 4 da aula passada. Tá? Então, já estamos com outro rei. Então, lá no capítulo 2, nós vemos a descrição da estátua, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Ele teve aquele sonho que Daniel interpretou. Além de falar qual que é o sonho, ainda interpretou. E a gente viu que, primeiro, cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, o rei que estava acima da lei. E depois Daniel disse, depois do teu reino, depois do Império Babilônico, virá um outro reino, peito e braços de prata. No final do capítulo 5, nós estamos vendo a transição de reino. Já é o segundo reino relatado. Na direita a gente pode ver, então, é o reino Império Medo-Persa. Ciro o Grande e Dario, o seu general, tomam a cidade de Babilônia. Depois do Medo-Persa, a gente vê Alexandre o Grande e, finalmente, o Império Romano, que é o quarto. Né? Mas hoje vemos a transição do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. Então, nós estamos falando no ano de 539 a.C. Okay? Então, vamos lá. Ali, ó, a gente pode ver em verde o Império da Pérsia e a Média, Império Medo-Persa. Ciro o Grande conquista primeiro a Média, né? Império Medo, e unifica Medo-Persa, e depois invade a Babilônia. Ciro o Grande, nesse capítulo 5 de Daniel. Então está lá, a famosa festa de Beltesazar. Parou. Então está lá. Bom, deixa eu ver se não passou demais.
Está com atraso aqui. Puxa. Estamos precisando trazer um cabo aqui para frente para ficar mais fácil. Passa, por favor, Pierce. Pedir ajuda ali aqui. Pode passar mais uma, por favor. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Mais, por favor. Pode passar. Mais uma. Mais uma. Então, será que a arqueologia confirma esse evento do capítulo 5? Nós vamos ver o cilindro de cuneiforme descoberto em 1879 nas ruínas da cidade de Babilônia. Então, um cilindro cuneiforme, achado arqueológico. Está no Museu Britânico de Londres, esse cilindro cuneiforme. E ele relata a conquista da Babilônia por Ciro. Pode passar mais uma. Lá ele vai dizer, esse cilindro relata do ponto de vista deles, não do ponto de vista do livro de Daniel. Ele vai dizer, Marduk, que é o rei babilônico, ordenou que Ciro, então o grande, Ciro o Grande, ordenou o rei deles, esse é relato deles. Marduk, o rei, lá, o deus babilônico, ordenou que Ciro marchasse contra a sua cidade de Babilônia, sem nenhuma batalha. Ele o fez entrar na cidade de Babilônia, poupando a cidade da destruição. Sabe como é que Dario invadiu a cidade? Sem nenhuma destruição. Primeiro, o que estava tendo? O que o rei estava fazendo? Uma grande festa, bêbado, e com seus nobres, com seus líderes. Sabe o que Dario? Dario já estava cercando a cidade. Só que os muros da cidade de Babilônia eram inexpugnáveis, eram tão fortes, altos, em tanto altura quanto largura, que Belsazar falou, não, pode ficar à vontade aí, que eles não vão entrar. Sabe o que Dario fez? E isso é relatado por historiadores, por exemplo, gregos. A cidade de Babilônia, o rio Eufrates passava por baixo dela, porque ela cresceu muito e ela passou para os dois lados do rio Eufrates. Tinha portões, obviamente. Dario desviou o rio Eufrates e entrou com o rio baixinho, com seus exércitos, pelo portão de baixo, e chegou direto lá no palácio onde estava tendo a festa. Não teve nem guerra. Simplesmente entrou, matou o rei Belsazar, mudança de império. Pareceu tão fácil, mas é que Dario já estava cercando a cidade. E o rei, bêbado, na orgia, nas festas, não estava nem aí para uma ameaça, achando que ele estava seguro. Então, esse é um relato arqueológico, isso não é Bíblia, cilindro cuneiforme, relatando a invasão de Ciro, particularmente através do seu general Dario, à cidade de Babilônia. Pode passar, por favor, próximo. Outro texto, agora um relato babilônico do mesmo evento, encontrado esse texto cuneiforme, 1882, versão babilônica do mesmo ataque de Ciro e do seu general Dario à cidade da Babilônia. Pode passar mais um. Ele vai dizer, no mês de Tamos, junho e julho, Ciro, que quando combateu em Iopes, conquistou os soldados de Acade, que é a Babilônia, quando eles se reuniram, foram mortos. No 16º dia, Gobias, que isto é Dario, que era governador das terras de Gutium, com os soldados de Ciro, entrou em Babilônia sem batalha. Relato arqueológico. Tudo que está na Bíblia tem confirmação arqueológica? Não, nem tudo. E aí você fica com quem? Pode passar mais uma. Nos relatos, nos registros históricos, o último rei babilônico é Nabonido, e não Belsazar. Nos relatos históricos, nos registros históricos, o último rei babilônico é Nabonido, e não Belsazar. Mas será que Daniel está errado?
Em 1850, alguns autores alemães chegaram a alegar que o rei Belsazar não existia em lugar nenhum, exceto nos relatos de Daniel. 1850. Estudiosos alemães dizendo, não, Belsazar é uma invenção do profeta Daniel. Não foi encontrado nada. E aí, pode passar mais uma. Em 1854, arqueólogos ingleses descobriram um cilindro cuneiforme lá nas ruínas da cidade de Babilônia. Pode passar mais um? E nesse cilindro cuneiforme é relatado que Nabonido é mencionado como o último rei babilônico, mas é feita menção ao seu filho mais velho, Belsazar. Então, nesse cilindro cuneiforme é feita a menção ao filho mais velho do rei Nabonido. E se não tiver confirmação arqueológica, você fica com quem? Quando eu fazia engenharia química, o primeiro lugar geral do vestibular que entrou comigo foi meu colega, chamava Rogério Santos Moll. Um cara brilhante, eu nunca vi. Eu não tive experiência, mas você já jogou com um profissional de futebol? E você acha que joga bem, de repente você vai jogar com um profissional, fala, nossa, eu sou uma criança. Quando eu entrei na engenharia química, eu me senti uma criança. O cara só tirava total. Total. Depois de 6 meses do curso, a professora de cálculo diferencial integral chegou para ele, e o cara ainda chamava Rogério Santos Moll, para deixar ele mais complexado. Ele fazia engenharia química e ainda tinha Moll no nome, né? Depois de 6 meses, terminou a disciplina de CDI, eu vi a professora de cálculo diferencial integral, chegou para ele, o Moll, estou te convidando para você ser monitor de uma disciplina do 6º período do curso de matemática. Toma o livro. Porque o cara era tão brilhante, tão acima, que ele não precisava fazer a disciplina. E aí, mais de uma vez, um professor, de repente, falava alguma coisa e o Moll falava, não é isto. Aí um colega meu dizia, eu fico com o Moll. A questão é, se a Bíblia disser uma coisa e não tiver confirmação arqueológica, você fica com quem? Eu fico com a Bíblia. Pode ficar com a Bíblia. Se tiver, beleza. Se não tiver, fica com a Bíblia. Pode ter certeza. Pode passar mais uma, por favor? Então, vou usar esse comentário bíblico aqui, que é muito bom, o reverendo Hernandes sempre usa. Comentário Wiersbe, excelente. Também usei bastante esse atlas bíblico aqui, quem quiser emprestado, pode. Nem sempre há concordância, mas passa mais uma, por favor. Entre os capítulos, então, o comentário bíblico Wiersbe vai dizer, entre os capítulos 4, que é o sonho da árvore, da Nabucodonosor, e o capítulo 5 do livro de Daniel, decorre um período de cerca de 20 anos. Nabucodonosor já está morto, já é outro rei. Nabucodonosor sai de cena, e aí, de acordo com Wiersbe, um filho o sucede no trono, porém governa por apenas alguns anos e é morto pelo cunhado. Por sua vez, esse cunhado governa por 4 anos, mas morre em batalha. Pode passar. Os 2 próximos reis ocuparam o trono por um breve espaço de tempo. O segundo desses foi Nabonido. Na verdade, de acordo com Wiersbe, Nabonido era genro de Nabucodonosor e foi casado com a viúva de um dos reis, provavelmente casado com uma das filhas de Nabucodonosor. Nessa época, Nabonido era o rei do Império Babilônico. De acordo com Wiersbe, Nabonido era o rei do Império Babilônico. E o seu filho Belsazar era rei da cidade da Babilônia. Isto explica por que Daniel foi designado como terceiro. O rei Nabonido, por algum motivo, ele não ficava na cidade de Babilônia, ele ficava em outra região. Pode ser por questões comerciais, tem versões também por causa de enfermidade, não temos certeza. Mas Nabonido, então, não ficava. E quando ele não estava na cidade de Babilônia, o seu filho Belsazar assumia o comando. Por isso, Belsazar disse 2 vezes no capítulo 5 que ele faria, quem revelasse a Escritura, o terceiro no rei, e não o segundo. Primeiro era o Nabonido, segundo era o próprio Belsazar, então, terceiro no reino. Então, essa versão é coerente com esta explicação. Pode passar mais um? Então, reverendo Hernandes Dias, que a gente está seguindo, vai dizer,
rei Belsazar, morreu sem estar preparado. A gente vê no livro do profeta Daniel várias oportunidades que Deus deu a Nabucodonosor. E o próprio pastor Hernandes diz, Nabucodonosor se converteu. Ele foi alcançado. Depois de passar por muita coisa, primeiro Deus concedeu um privilégio para ele, da revelação da estátua. Depois precisou, lá no capítulo 4, ele ter aquele sonho da árvore e ter que pastar, comer capim, literalmente. E depois voltou-lhe o entendimento e ele reconheceu. Essa é a grande essência do livro de Daniel. Que Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor, reconheceu quem é o Deus verdadeiro e quem está no comando. Quem que deu o reino para Nabucodonosor? O próprio Deus, está escrito lá. Quem está dando o reino para Ciro e para o seu general? Então, Ciro vai ser o grande rei de todo o império. E, particularmente, Dario, de acordo com essa versão aqui, é o seu general que estava, por designação de Ciro, governando a região da Babilônia. Essa é uma das interpretações. Tem outra dúvida? Tem também. Mas essa é a interpretação que eu considero mais coerente. Então, Belsazar, nesse capítulo, Daniel fala muito claramente que ele tinha conhecimento de tudo o que aconteceu com Nabucodonosor. De acordo com o que nós vemos aqui, então Belsazar não seria filho direto de Nabucodonosor, mas descendente de Nabucodonosor, provavelmente um neto de Nabucodonosor. A Bíblia vai dizer filho, tem outras versões que vai dizer o seu predecessor, Nabucodonosor. Mas em várias situações a gente vai dizer filho, filho de Davi, filho, né? Então, mas era um descendente direto, muito próximo de Nabucodonosor, que tinha conhecimento de tudo. E o pastor Hernandes vai dizer, no comentário expositivo dele, Belsazar morreu sem estar preparado. Para Nabucodonosor, Deus foi dando chances, tinha um propósito, e ele foi alcançado. Já o filho dele morreu, o seu descendente, filho ou neto, morreu sem estar preparado. E aí o reverendo Hernandes disse, há uma linha invisível que separa a paciência de Deus da sua ira. Há uma linha invisível, que você não sabe até onde vai. A paciência de Deus da sua ira. Os utensílios foram levados por Nabucodonosor por permissão, o próprio Deus entregou. Mas não entregou os utensílios do templo para uma orgia daquela, para uma blasfêmia daquela, para dar glórias a outros deuses. Embora Belsazar soubesse de tudo o que aconteceu com o Nabucodonosor. Ele ignorou. Na verdade, o que ele diz? Esse Deus aí, será que é Deus mesmo? Eu vou dar glória para os meus deuses aqui. Será que existe esse Deus mesmo? Reverendo Hernandes diz, não há caminho especial que conduza para o inferno. Ele diz, não tem um caminho específico que conduza para o inferno. É só continuar. É só tocar a vida. Não há caminho especial. Um homem, Belsazar, um homem que desperdiçou todas as oportunidades. Um homem que teve acesso a intervenções miraculosas de Deus. Os amigos de Daniel na fornalha, a própria situação lá da revelação da estátua, questão do Nabucodonosor, que foi realmente comer capim, depois foi restaurado o seu reino, quando reconheceu a grandeza do Deus verdadeiro, quando voltou ao entendimento. Belsazar, um homem que desperdiçou todas as oportunidades. Stuart diz que Belsazar foi um homem que viu Deus tratando de modo pessoal com alguém próximo a ele. Belsazar foi um homem que viu Deus tratando de modo pessoal com uma pessoa muito próxima a ele. Vou fazer uma pergunta. Você pode dar um testemunho da ação de Deus na sua vida na última semana? Tá bom, vamos expandir um pouquinho. Você pode dar um testemunho da intervenção de Deus, da ação de Deus na sua vida no último mês? Vamos ajudar mais um pouquinho. Você pode dar um testemunho da intervenção de Deus na sua vida no último ano?
Você percebe Deus agindo na tua vida em algum momento, no último ano? Tá bom. Você pode dar algum testemunho da ação de Deus na sua vida em algum momento da sua vida. Muitas vezes, nós estamos próximos de pessoas tementes a Deus, que têm intimidade com Deus. Nós estamos na igreja, porque os nossos pais frequentam a igreja. E muitas vezes, nós estamos distantes de Deus. É um Deus que não faz muita diferença na nossa caminhada. Não porque Deus não possa fazer algo, é porque nós estamos distantes dele. Belsazar foi um homem que viu Deus tratando de modo pessoal com alguém muito próximo a ele. De repente, nós estamos vendo Deus agir na vida do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso pai, do nosso irmão do lado, e a gente está só ouvindo falar de outros que têm experiência com Deus. Será porque Deus que não age? Ou que não existe Deus? Ou será que nós não estamos longe demais desse Deus? Então, Belsazar, um homem que desperdiçou todas as oportunidades para conhecer o Deus verdadeiro. Um homem que se entregou aos prazeres carnais à beira da morte. Então, na festa dele lá, na beira da morte, e obviamente ele nem imaginava que estava à beira da morte, se entregando aos prazeres carnais. O império estava caindo e o rei estava banqueteando. Sabe o que acontece com muita gente? Está banqueteando. E não percebe que a vida está chegando ao fim. Que a gente nunca sabe qual que é o momento que a paciência de Deus vai chegar ao fim. E muitas vezes nós estamos dentro de igreja assim. O império estava caindo e o rei estava banqueteando. Muitas pessoas também não se apercebem do risco que correm. Estão à beira da morte, nas barras do juízo de Deus e continuam anestesiadas pelos seus pecados. Vamos continuar, vamos tocando. A paciência de Deus é muito grande, muito grande, muito grande. Era uma festa dos excessos, da embriaguez desavergonhada, onde as pessoas se entregavam à bebedeira, perdiam totalmente o bom senso. E, além disso, o mais grave, em quarto lugar, o rei promove uma festa de profanação das coisas sagradas. O que nós somos? Lá, Paulo fala, o que nós somos? Em termos do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós entregamos ao pecado? Se Deus, a ira de Deus veio com um rei que usou os utensílios consagrados para o templo, para a glória de deuses falsos, para pecado, o que passa na cabeça de Deus? Quando nós, consagrados, que somos templos do Espírito Santo, estou falando daqueles que foram alcançados, e nós nos entregamos ao pecado, a imoralidade sexual e tantas outras. O que será que passa na cabeça de Deus? Um vaso consagrado, vaso de barro, como diz a Bíblia, vaso de barro, mas templo do Espírito Santo. Será o que Deus, qual que é o olhar de Deus quando você, que é templo do Espírito Santo, se entrega deliberadamente ao pecado? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Até onde vai a paciência de Deus? Um homem que foi, então, que zombou de Deus, profanar as coisas de Deus é um grave pecado. Usar os vasos do templo consagrados para o culto ao Senhor, consagrados para o culto ao Senhor, numa festa profana, num bacanal, foi uma terrível ofensa à santidade de Deus. Então, o rei Belsazar estava zombando de Deus ao escarnecer das coisas de Deus. Então, o rei coloca os vasos do templo nas mãos de seus convidados e lidera uma orgia. Então, além de profanar as coisas de Deus, o rei ainda usa os vasos do templo para louvar as suas falsas divindades. E chegou o fim da paciência de Deus. Só que a paciência de Deus também pode chegar ao fim conosco quando a gente se entrega ao pecado. Não em termos de perda de salvação, como bons presbiterianos,
Mas não podemos brincar com Deus. Lá em Romanos 2,4 diz algo fantástico. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Por que o filho pródigo voltou para casa? Porque ele lembrou, puxa, eu lembrei como era meu pai. Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus não é para nos conduzir a orgias. Deus é bom, Deus não vai fazer nada. A bondade de Deus deve nos constranger ao arrependimento, à busca de santidade. Será que nós temos sido constrangidos pela bondade de Deus na busca de santidade? Um homem que foi solenemente perturbado, que aí vem, né, a escrita na parede. Então, reverendo Hernandes diz, se uns dedos, escrevendo silenciosamente umas poucas palavras, causaram tão grande pavor, como, portanto, se sentirão os pecadores quando virem o Senhor em toda a plenitude de sua glória e ouvirem a sua voz proferindo a terrível sentença? Já imaginou quando nós estivermos diante de Deus, diante de Jesus, como Senhor e Salvador, como o Deus Todo-Poderoso? Como nós vamos nos sentir se nós estivermos abertamente em pecado, numa situação de desprezo para as coisas de Deus? Então, é muito séria essa situação. Quanto mais luz temos, mais responsáveis nós somos. E cada vez que a gente estuda aqui, mais responsáveis nós somos. A quem muito é dado, muito será cobrado. Tem feito diferença na nossa vida? Os estudos que nós temos feito aqui na IBD? Ou é mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, e toca a vida? É igual a orquestra lá no Titanic, né? Está afundando, mas vamos tocar a vida. Ou será que nós estamos realmente com Deus dizendo, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento? Quanto mais luz temos, mais responsáveis nós somos. Então, um homem que foi condenado no tribunal de Deus, aí tem toda a questão, né, das palavras, né? Será que nós temos? Como nós estamos diante de Deus? Nós vamos ver, lá em Eclesiastes 12, 1 e 6, diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha o exemplo de Daniel. Daniel foi um homem que lembrou dos dias do Criador dele, na mocidade, na fase adulta, na fase idosa. Um homem que lembrava, que sabia que Deus estava presente. Lá em Eclesiastes ainda diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se rompa o fio de prata, e que se despedace o copo de ouro, e que se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lá em Isaías 9,6, vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pode passar mais uma, por favor? Pode passar. Lá no sonho de Nabucodonosor, a gente viu 4 impérios. Nabucodonosor, Império Babilônico, depois a transição para o Império Medo-Persa, depois o Império grego, Alexandre o Grande, finalmente o Império Romano. E nos tempos desse 4º Império, o Império Romano, uma grande pedra, sem auxílio de mãos humanas, foi cortada e se solta de uma montanha. E essa pedra rola e atinge os pés da estátua. E estragaça essa estátua. Esse é um império, um reino, que não terá fim. Qual que é esse reino? É o reino de Deus. O que aconteceu nos tempos do Império Romano? Quem que veio?
Jesus. Qual que é o tema central da Bíblia? Jesus. Velho Testamento, ele virá. Novo Testamento, ele veio. O restante do Novo Testamento, ele vai voltar. Ele veio humilde. Quando ele voltar, vai voltar como o Senhor em toda a sua glória. Esse reino não é um reino político. É um reino que transforma vidas. Mas não tem nada que esteja fora do seu domínio. A gente está vendo Daniel. Quem está no controle da história? Quem coloca reis e tira reis? Nós estamos vendo que é Deus Todo-Poderoso. Mas esse reino aí, é o reino de Deus. Quando Jesus veio, você já faz parte desse reino? Sabe qual foi a maior perda do rei Belsazar? A maior perda do rei Belsazar não foi a perda do Império Babilônico. A maior perda de Belsazar foi a perda do reino de Deus. E muita gente está preocupado com tanta coisa nessa vida aqui. E, de repente, a gente está perdendo o reino de Deus. Esse reino veio. E olha o que diz, então, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Quem governa esse universo? É Deus. O governo está nos seus ombros. Maravilhoso, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que se mais busca por aí, paz, paz, e agora a gente está vendo um outro conflito agora, novamente se acentuando lá naquela região que tradicionalmente existe muito conflito. Paz, paz, paz. Jesus é chamado de príncipe da paz. Por quê? Por que Jesus é chamado príncipe da paz? Uma vez, eu estava me formando na engenharia química, aí eu ouvi um rapaz perguntando para um outro colega, assim, eu não conhecia muito o rapaz, mas ele falou para ela, uma dica para a felicidade. O que você responderia? De uma forma bem direta, uma pessoa que te perguntasse, uma dica para a felicidade. O que você responderia? Bem direto, sem ficar fazendo muito discurso. Eu fiquei pensando vários anos, como é que eu daria aquela resposta. A pessoa não perguntou para mim, e eu não tinha liberdade para chegar e entrar na conversa. Se alguém te perguntar uma dica para a felicidade, eu vou dizer, olha, você precisa de paz interior. Aí a pessoa falou, mas como que você vai ter paz interior? Só tem um jeito. Se tiver paz com Deus. Aí a pessoa vai perguntar, mas como é que eu tenho paz com Deus? Como é que a gente pode ter paz com Deus? A gente era inimigo de Deus. Como é que a gente deixa de ser inimigo de Deus? Justificados, pois, lá em Romanos vai dizer, justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus é o príncipe da paz? Porque a paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar e também não pode tirar, é a paz de Deus. E a paz de Deus só é possível através do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Porque lá ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. E pela graça, nós já estudamos muito isso em Gálatas. Pela graça, um favor não merecido, nós podemos ter novamente acesso a Deus. E nos tornamos, não... Todos são filhos de Deus, certo? Não são? Todos são filhos de Deus, não são? Não são? Todos não são filhos de Deus? Gente, nossa, eu não sabia disso. Todos não são filhos de Deus? A Bíblia diz que não. Quem que é filho de Deus? Todos são criaturas de Deus. Filho de Deus, a todos quanto receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A sociedade acha, eu também sou filho de Deus.
Se você quer ser filho de Deus, então receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí você vai ter a paz que excede todo entendimento. É uma paz que, apesar das circunstâncias, que excede circunstâncias, Jesus, o príncipe da paz. A pergunta é, você já conhece o príncipe da paz? Mas cuidado, tem muito admirador de Jesus. Tem muito admirador de Jesus. Admirador de Jesus não é filho de Deus. Os servos, aqueles que se entregaram à sua vida, que reconheceram, eu preciso desse perdão, porque eu não tenho condição de me achegar diante de Deus com as minhas ações, com a minha bondade. Eu não tenho condição, porque eu vou ser pesado na balança e vou ser achado em falta. Todos nós, por melhores que nós formos, se formos pesados na balança, nós vamos ser achados em falta. Só que a grande notícia é que Jesus já pagou o preço do nosso pecado lá na cruz. E o que eu tenho que fazer? Aceitar, reconhecer, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Entrego a minha vida. E vale a pena ser servo desse Senhor, porque esse Senhor, Ele foi capaz de morrer na cruz por você e por mim. Que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Tem tiranos cuja vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável. Inclusive, nesse relato da invasão do rei, do grande Ciro, lá na Babilônia, há relatos arqueológicos que dizem o seguinte, que o povo soltou foguete. Por quê? Porque o rei Belsazar era terrível. Há relatos arqueológicos, a gente não pode afirmar. Está nas mãos de um Deus que foi capaz de morrer por nós, cuja vontade é boa, perfeita e agradável, vale a pena. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo dele está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lá em Mateus 1, 23 vai dizer, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. O seu Deus é um Deus com você, é um Deus que faz parte da tua vida, na tua família, no teu trabalho, na escola, onde você estiver, na sociedade, aqui na igreja. Esse é um Deus que é Deus com você, que influencia as suas ações, pensamentos, decisões. Isaías 64, 5 diz algo fantástico. Diz assim, que Deus sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Deus sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Daqueles que se lembram dele nos seus caminhos. Você se lembra de Deus nos seus caminhos? No teu negócio? Na tua família, no relacionamento com o teu cônjuge, com os teus filhos, na hora de lidar com as tuas finanças, na hora de lidar com as pessoas. Você se lembra dele nos seus caminhos? Deus é relevante para você no seu dia a dia? Ou é um Deus distante, que vive longe, lá no céu, sem se importar? Como aqueles deuses que não falam, que não ouvem, que não fazem nada. Tiago 4, de 5 a 10, vai dizer, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. É com ciúme, por isso que eu digo, nós somos vasos, embora vasos de barro, somos templos do Espírito Santo. Você já imaginou como Deus olha quando nós nos entregamos ao pecado? Se ele se indignou tanto com vasos, utensílios de ouro sendo utilizados para glória de outros deuses falsos, nós, quando nos entregamos ao pecado, é a mesma coisa que a gente está falando. Nós estamos dando glória a deuses falsos. Nós estudamos lá nos GPs vários deuses falsos. Muito sutis nas nossas vidas, vários deuses falsos. E quando nós nos entregamos a deuses falsos, nós, como vasos, templos do Espírito Santo, é com ciúme
que Deus anseia, que o Espírito Santo anseia por nós. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa é a advertência que Belsazar não ouviu. Busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto é tempo, porque a paciência de Deus pode chegar no fim. E o tempo para a gente tomar essa decisão é agora. Billy Graham diz que não decidir é decidir pelo não. Não decidir é decidir pelo não. Se eu tenho uma passagem aérea, estou indo lá para Dubai, e aí eu fico na dúvida, vou ou não vou? Aquela região agora está com conflito, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? A viagem é amanhã, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu não decido. E chega amanhã, o que aconteceu? Eu não decidi. Não decidir, de acordo com Billy Graham, é decidir pelo não. E Billy Graham fala um negócio muito importante. Se você não decidir, o tempo decide por você. E decide contra você. Não decidir é decidir pelo não. O tempo da oportunidade é agora. Se você é admirador de Jesus, de repente você está aqui, dentro da igreja, tua família tem testemunho, tem vida com Deus, mas você está como um admirador de Jesus. Admirador não é servo de Jesus, não é filho de Deus. O tempo é agora. Não perca a oportunidade, porque a gente nunca sabe qual é o tempo de Deus, limite que Ele vai nos dar para essa decisão. Se nós já somos filhos de Deus, esse relato de Belsazar, dessa festa, é dizer, você é vaso consagrado a Deus. Cuidado, não entregue este templo para culto a outros deuses falsos. Não entregue o templo do Espírito Santo ao pecado. Esse é um alerta muito sério para mim e para você. Nós que somos já filhos de Deus, que entendemos e entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, que a nossa vida foi consagrada. Hoje nós pertencemos a um outro Senhor e nós não podemos entregar as nossas vidas ao pecado. Esse é um alerta. Se você ainda não faz parte, não tomou a decisão, não perca tempo. O tempo é agora. Se você já tomou essa decisão, você é vaso consagrado. Viva em consagração a Deus. Imperfeitos? Sim, imperfeitos. Quando errar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas não para só no perdão. O que continua no versículo, em 1 João 1,9? Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Purificar é tirar o pecado, tirar a impureza. Então, Deus quer não só que a gente peça o perdão, para que a gente receba o perdão, mas Ele quer a purificação, a santificação. Então, esse é capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Desafio para todos nós. Antes de encerrar, deixo 11 horas, de acordo com aqui. Deixo aberto, se alguém quiser fazer algum complemento, alguma consideração. Pode falar, gente. A gente acaba, por causa daqui da questão do microfone, normalmente eu gosto de perguntar muito mais e dar espaço para falar. Alguma consideração, algum complemento? Não? Pode perguntar, não tem problema. Se apertar, tem outros aqui para ajudar. E se não souber a pergunta, a gente passa para os pastores ou estuda. Na aula que vem a gente volta. Bom, vamos encerrar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, realmente porque nós já te conhecemos, ó Deus, ó Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, porque aquele preço pelo nosso perdão foi pago naquela cruz. E hoje nós temos uma vida nova. Embora ainda imperfeitos pecadores, mas nós temos ferramentas sobrenaturais para nós vivermos uma vida diferente, uma vida de santidade. E cada vez mais caminhando rumo
ao nosso padrão, que é o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Sabemos que só alcançaremos esse alvo perfeitamente na glória. Ó Deus, mas o que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas. Que realmente nós possamos, né, ter essa consciência da presença do Espírito Santo em nós. Que nós possamos ter a intimidade contigo. Que a gente possa ter a ousadia de buscar essa intimidade como Daniel teve. Mas ter a ousadia de te obedecer, de provar da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E também essa ousadia de descansar em Ti, em tudo aquilo que está fora do nosso controle. Como Daniel fez em vários momentos, ó Pai, confiando em Ti, sabendo que realmente as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo que Você tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Se tem alguém aqui que já foi alcançado, mas ainda não está com essa intimidade, não tem visto Deus agir de forma tão frequente em sua vida, ó Pai, o Espírito Santo visita, que essa pessoa possa realmente experimentar essa questão de obedecer, porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém. E quando nós obedecemos, o problema passa a ser do Senhor. Quando nós não obedecemos, o problema é nosso e a gente não dá conta de resolver as coisas. Nós complicamos coisas pequenas, mas quando nós obedecemos, mesmo problemas grandes, eles são resolvidos, porque o Senhor está à frente. Não necessariamente da forma como a gente deseja, mas sabemos que o Senhor conduz as nossas vidas, conduz o nosso país, conduz esse planeta Terra, conduz esse universo, porque o Senhor é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Um dia, sim, voltará, Senhor Jesus, com toda a honra e glória, como Senhor dos senhores, ó Pai. Mas nós queremos, antes disso, aproveitar o tempo de oportunidade que é hoje, para entregarmos as nossas vidas a Ti, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que realmente é fiel, que a Tua palavra é verdadeira e ela se cumpre. Muito obrigado por esse privilégio de estudar a Tua palavra. É isso que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom almoço a todos.